Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Inclusive, era isso que eu estava falando com o Marco. Queria entender um pouquinho. Já vou aproveitar vocês dois aqui na minha tela para a gente falar um pouquinho de China, né? Na verdade, divulgados esses dados aí da economia chinesa, com um PIB melhor do que o esperado, um corte na taxa de juros. Essa melhora aí da economia chinesa costuma acabar favorecendo países emergentes, também como o Brasil. Mas, por um outro lado, a gente tem aquela competição, concorrência com a China, que também fica, geralmente, né? Precisa ficar no radar ali dos investidores. No caso da IVE, por exemplo, que é a brasileira da Embraer, que desenvolve os chamados carros voadores, a corrida contra a China, será que pode ser um problema? Se vocês acham que a empresa estaria pronta aí para lidar com a concorrência? Vou começar primeiro, claro, né, com o nosso convidado, depois o Marco fala. Boa. Esse é um assunto muito legal e até, acho que sim, respondendo direto a sua pergunta, é sim, acho que a Embraer está pronta para essa competição aí. A China, sim, é uma competição importante. Mas até dando um passo atrás, eu acho que essa questão do eVTOL é um assunto que a gente até está falando pouco sobre ele ultimamente, né? O potencial desse negócio é de simplesmente mudar a cadeia logística do mundo, assim, né? Mudar a infraestrutura como um todo. Não é simplesmente um helicóptero elétrico, igual muita gente fala. Ele é sim um carro autônomo elétrico, com um custo muito baixo de operação, uma confiança muito forte, muito grande, que você vai poder transportar pessoas de lugares que antes você não conseguia chegar nem de helicóptero por um custo muito baixo. E sim, a China, como sempre, quando ela decide que ela vai bem no negócio, ela está bem posicionada. E ela está muito bem posicionada nos eVTOLs. A empresa mais falada e mais bem posicionada lá é a Ehang, que começou agora já dando um susto em todo mundo e como eles estão adiantados. A Ehang inaugurou em Guangzhou, dia 3 de janeiro, um aeroporto de eVTOL, que é a cidade escolhida pela China onde vão ser feitos os testes dos carros voadores autônomos. E a Ehang está testando esses protótipos deles por lá faz algum tempo já. Então, assustou todo mundo, porque todo mundo sabia que a Ehang estava na frente, mas ela, a inaugurar o aeroporto para começar já a testar realmente em 2022, mostra que ela vai sim seguir o plano dela de começar a entregar os eVTOLs dela em 2024. E aí, essa é a grande jogada aí da competição de todo mundo. A Embraer, ela está muito bem, que eu falei no começo que a Embraer está muito bem posicionada para a concorrência. Eu acho que ela tem dois principais pontos. Um, que a Embraer é muito boa em desenvolver projetos novos e entregar no prazo, que é uma coisa que a gente viu nos últimos anos, ninguém conseguiu fazer, né? Airbus atrasou, Boeing atrasou, Bombardier praticamente quebrou, né? Quando atrasou muito o projeto do avião dela novo. Mitsubishi desistiu de um projeto por não conseguir entregar no prazo, e a Embraer vem entregando sempre no prazo. Então, acho que esse é um ponto a favor da Embraer. O outro é que a Embraer está apostando muito no projeto dela, que é um projeto bem simples, onde os motores elétricos são fixos, faz com que a operação do avião seja muito barata, a manutenção seja muito barata, e ele faz até uma autonomia bem limitada, porque a Embraer acredita que ter uma autonomia limitada tira peso dele por causa da bateria, mas faz com que o avião seja barato e consiga voar o tempo inteiro. Então, ela está apostando muito que ela tenha um projeto simples, que atende exatamente o que o mercado precisa. Então, vamos ver como que isso fica. Assim, a gente está falando dos chineses, mas a verdade é que tem muitos competidores. Acho que de cabeça eu sei já uns 7, né? Tem as famosas Lilium, tem a Joby, tem a Archer, tem a da Boeing, tem a da Airbus, todo mundo competindo nesse mercado de eVTOL. Alguns falam que começam a entregar em 2024, mas muita gente é muito cético com isso, fala que eles não vão conseguir entregar, que eles vão atrasar, porque os projetos são complexos, são com rotores que viram. eVTOL é um assunto que a gente pode ficar muito tempo falando, mas enfim. Então muita gente fala que não vão conseguir entregar e que a Embraer sim vai conseguir entregar em 2026, igual ela fala, os primeiros pedidos. Então, aí vamos olhar isso. Se todo mundo conseguir entregar mesmo, acho que é sim um problema para a Embraer. Depois de entregar, tem que ver se os projetos são bons ou não. Se a operação for cara, já não funciona. O negócio aqui, o nome do jogo vai ser confiabilidade e preço. Se o seu carro voador, aí, se eu conseguir rodar o dia inteiro, sem problema de manutenção e com custo de operação baixo, ele é vencedor. Então é isso que a gente vai ter que ver. Quem que vai se posicionar melhor ali, mas eu sim acredito que a Embraer está muito bem posicionada nisso, e essa Ehang chinesa também está bem posicionada. Acho que no prazo eles estão muito bem, o que a gente não tem muito ainda deles são dados de eficiência desse avião, se ele é uma operação barata mesmo, e como que é essa questão de disponibilidade dele,
vão ser os pontos aí para a gente observar para frente. Ô Pedro, eu vou trazer o Marco então aqui para a gente continuar nessa conversa. Ô Marco, falando um pouquinho mais até dos números da China, né? Eu abri a pergunta falando um pouquinho sobre esses números que vieram hoje. Até inclusive de manhã eu estava ouvindo no Pre-Market, o Guga falou que a China sempre cresceu em 2 dígitos, é a primeira vez que cresce em 8, mas aí a gente muda a perspectiva e olha esse 8 como maravilhoso diante, né, de todas as circunstâncias, né, que o mundo vem passando por conta da pandemia. Mas queria entender um pouquinho também a sua visão em relação a esses números divulgados aí da China, o que eles poderiam beneficiar a gente aqui, os países emergentes como um todo, mas principalmente por conta, né, do minério, por conta de vários outras commodities, né, que nós temos essa ligação geopolítica ali com eles e comercial. Queria um pouquinho a tua visão em relação a isso. Paula, depois eu queria só para anotar, a gente voltar depois a falar sobre Embraer com o Pedro. Depois eu volto a falar com o Pedro sobre Embraer. Tá. Mas acho que a leitura de crescimento de 8% é muito forte, né? Imagina assim, perguntar quem está crescendo 8% hoje no mundo, né? Que eu sempre falo, não dá para a China, não dá para os Estados Unidos continuarem crescendo no ritmo de 5, 7, 10% a vida inteira. Até quando a gente faz projeção no Excel, né? Coloca no Excel, não existe isso, uma empresa crescer, por exemplo, o PIB mais 10% todos os anos, né? Chega uma hora que a empresa vira o próprio mercado dela, vira o dona do mundo todo, então começa a ser irracional. E isso vale também para a economia, na prática, não dá para a China crescer 10, 15% todo ano, mas 8% ainda continua sendo um ritmo muito forte, dentro, acho que, do esperado pelos economistas, dentro do esperado pelas próprias projeções locais, e é um ritmo muito forte. A gente precisa entender um pouco dos setores, né? Existe uma divergência entre cada setor. Na minha opinião, surpreender positivamente lá a produção industrial, que é bom para a gente, é bom para commodities, para mineração, siderurgia, outras commodities como um todo, também alimentos. E a gente tem um pouco ali do varejo, talvez desapontando marginalmente. Mas a China, que eu sempre falei, a China ela não vai querer perder esse ritmo de crescimento. Então, fazendo uma conta simples aqui, se os Estados Unidos crescem 7, eles vão se esforçar para crescer 7,1, 7,2, porque isso vai roubando espaço na geopolítica mundial ao longo do tempo. Na medida que eles continuam crescendo acima da média mundial, né, e acima dos Estados Unidos, em algum momento eles vão chegar ou próximo, ou vão ultrapassar, enfim. Eu acho que esse é o grande objetivo. Então, os números são muito fortes e vem mais estímulos por aí, né, segundo essa notícia que a gente viu hoje.